Tudo bem com você, estudante do nono ano? Você está preparado, você está preparada para mais um momento aí de aprendizado dessa importante área que é a matemática? Então, já pegue aí na sua mão o nosso caderno de estudos que foi preparado pela editora Veloz especialmente para você. Vamos resolver algumas questões bem interessantes e vamos começar com a primeira de hoje, que é a questão número 84. Para você que gosta de fração e para você que também não gosta, nós vamos resolver essa questão que trata sobre operações com frações. Vamos direto ao ponto? Olha só, o valor da expressão numérica 2/5 vezes 1/6 mais 3/4 vezes 8/5 é igual a. Então, nós temos aqui uma importante missão, resolver uma expressão numérica com fração. Vamos lembrar como resolver cada uma dessas operações? Primeiro, então, vamos escrever aqui qual é a nossa expressão. Nós temos exatamente 2/5 vezes 1/6, somado com 3/4 vezes 8/5. Então, a partir de agora, nós temos que lembrar que, nesse caso, resolveremos primeiro as multiplicações. Nós podemos fazer exatamente 2 vezes 1, que daria 2, e 5 vezes 6, que dará 30. Mas, agora vamos fazer a mesma coisa com as outras duas frações. 3 vezes 8, que dará 24, e 4 vezes 5, que dará 20. Então, nós multiplicamos o número de cima com o de cima e o número de baixo com o número de baixo. Perfeito? Então, nós temos ali 2/30 mais 24 20avos. Agora tem uma dica legal. Você sabia que nós podemos simplificar essas frações? Por exemplo, a primeira fração ali, 2/30, podemos simplificar por 2. E assim nós teríamos 2 dividido por 2, 1, e 30 por 2, 15. Então, 1/15 mais. Agora, 24 20avos, nós podemos dividir essas frações por quanto? Nós podemos dividir essas frações por 4. 24 dividido por 4 nos dará 6. E 20 dividido para 4 nos dará 5. Veja como fica muito mais fácil o nosso cálculo. E para realizarmos agora essa adição de frações, nós temos que ter os denominadores iguais. Nós temos que achar o mesmo denominador em comum entre o 15 e o 5. Ou seja, um número que faz parte da tabuada dos 15 e do 5, que nesse caso é o próprio número 15. Então, temos aqui o nosso número 15. Agora, pensando dessa maneira, dividimos 15 por 15, que dá 1, e 1 vezes 1, 1. Mais 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 6, 18. O que nós fazemos agora? Somamos 1 mais 18, 19. Dividido por 15, ou seja, 19/15avos. É muito importante você treinar as operações com frações. Procure mais exercícios como esse. Ao final do nosso livro nós temos algumas questões aí especiais para você também, algumas questões extras. Então, se exercite bastante. A nossa alternativa correta aqui é a letra A, 19/15avos. Já matamos então a nossa primeira questão de hoje? Agora então me acompanhe na nossa segunda questão. E a nossa próxima questão então é a questão número 85, que também fala sobre expressões numéricas envolvendo frações. E diz assim: o valor da expressão 1/2 menos 1/3 dividido por 1 mais 1/6 é. Então, nós temos aqui uma expressão e nós queremos saber o valor numérico, né? Vamos pensar o seguinte, temos agora parênteses. Então, o parênteses também é um critério importante de organização dos nossos cálculos. Temos ali exatamente 1/2 menos 1/3. Fecha parênteses, dividido por
1 mais 1/6. Como faremos então para realizar essa importante resolução? Olha só, primeiro vamos resolver agora separadamente o que tem dentro de cada um dos parênteses. Vamos encontrar aqui um denominador em comum entre o número 2 e o 3, que neste caso é o número 6. Então, o número 6 faz parte da tabuada do número 2 e do número 3 ao mesmo tempo. E para isso, agora vamos pensar no seguinte. Nós vamos dividir 6 por 2, que dará 3, divide pelo número de baixo e multiplica em cima. 3 vezes 1, 3. Menos 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Agora, vamos colocar aqui a nossa divisão e prosseguir com a nossa operação. Vou te dar uma dica bem legal para resolver aqui a adição de frações quando só temos uma fração e um número inteiro. Pense comigo assim, nós vamos multiplicar apenas 6 vezes 1 dá 6 e vamos somar com o número que estava na fração. Então, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7/6. Então, vamos resolver agora. 3 menos 2, 1/6 dividido por 7/6. Você sabe como nós fazemos para resolver divisão de fração? Divisão de fração nós fazemos da seguinte forma. Nós copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, se ela era 7/6, ela ficará 6/7. E veja, eu tenho um 6 multiplicando e um 6 dividindo. Então, eles se anulam. E o nosso resultado fica 1/7. Você, então, pode observar que a nossa alternativa correta está na letra B. 1/7. Matou mais essa questão aí? Detonou ela? Lembre-se, exercite operações com frações. Não se esqueça, isso vai te ajudar muito dentro dessa área do conhecimento. Vamos partir então para mais uma resolução aqui? E a questão que nós vamos resolver agora é a questão número 87, que fala sobre expressões numéricas com potenciação de frações. Diz assim a questão: efetuando a expressão numérica 1/3 elevado na menos 2 mais 1/2 elevado na menos 3 menos 1/2 elevado na menos 4, obtém-se. Vamos lembrar aqui como resolver situações envolvendo expoentes negativos? Então, vamos começar aqui reescrevendo exatamente a nossa expressão. Primeiro temos 1/3 elevado na menos 2, somado com 1/2 elevado na menos 3, menos 1/2 elevado na menos 4. Você lembra o que nós fazemos quando temos um expoente negativo? Nós invertemos a ordem da nossa fração. Ou seja, 1/3 ficará 3 elevado ao quadrado. Olha como esse 2 ficou positivo. Da mesma forma, agora vamos resolver 1/2 elevado a menos 3 vai ficar 2 elevado ao cubo, positivo. Menos, que faz parte da operação, 1/2 ficará 2 elevado na quarta potência. Olha como ficou fácil. Vamos resolver as potências. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Mais, agora vamos resolver 2 elevado ao cubo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E por último, nós temos aqui menos 2 elevado na quarta potência, ficaríamos com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dará 16. Então, somando 9 mais 8, teremos 17. 17 menos 16 dá 1. Nossa alternativa correta é a letra C. Então, chegamos aqui a mais uma expressão resolvida.
Vamos agora então direto ao ponto para resolver mais um importante exercício? Vamos lá? Observe comigo então a questão número 88, que diz assim: a fração irredutível que representa o resultado da expressão 62 centésimos menos 1/10 é. Então, vamos pensar nessa questão. Primeiro, nós temos aqui então essa expressão que é 62 centésimos menos 1/10. Como nós podemos pensar? Nós temos algumas formas de resolvê-la. Uma delas é, primeiro, escrever os números na forma decimal. Por exemplo, 62 centésimos já está na forma decimal. Agora, 1/10, como ele seria escrito? Nós vamos colocar aqui o sinal de menos e vamos pensar que 1/10 equivale a 0,1. Ou seja, podemos igualar as casas decimais colocando um zero aqui do lado. E assim teríamos como resposta exatamente 0,52 ou 52 centésimos. Vamos reescrever agora esse 52 na forma de uma fração? Teríamos aqui 52 sobre 100, 52 centésimos. Que essa fração nós podemos simplificar por 4. Por isso, a questão pediu a forma irredutível. Vamos lá? 52 dividido para 4 dará 13. E 100 dividido para 4 nos dará 25. Então, a nossa resposta correta aparece em qual alternativa? Na alternativa B, 13/25. Matamos mais essa questão, né? E agora nós vamos com tudo para a nossa última questão de hoje. Vamos então resolver a questão 90, que diz assim: efetuando a expressão, abre parênteses, 10/12 menos 1, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 1 menos 1/6, fecha parênteses, obtém-se. Então, temos aqui uma expressão envolvendo frações, mas eu já te dei algumas dicas aqui legais ao longo dessa aula. Então, pense comigo, nós temos ali exatamente 10/12 menos 1, fecha parênteses, dividido por 1 menos 1/6. Você lembra dessas dicas? Vou relembrar aqui com você. Ó. Temos só uma fração dentro do parênteses, então podemos multiplicar. Teríamos, por exemplo, aqui 10 menos 12 sobre 12. Fica mais fácil usar dessa forma, sem precisar o mínimo múltiplo comum. E agora aqui nós temos exatamente 6 vezes 1, 6 menos 1 sobre 6. Resolvendo essas expressões, nós teríamos menos 2/12, dividido por 6 menos 1, teríamos 5/6. É possível simplificarmos essa fração e seguirmos aqui com a nossa divisão. Olha só como que nós vamos fazer. Menos 2/12 é possível simplificarmos por 2, ou seja, menos 1/6. Lembra como resolvemos divisão de fração? Copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Dessa forma, teremos menos 1 vezes 6/5. 6 multiplicando, 6 dividindo. Então, sobrou menos 1/5. Já identificou aí a nossa alternativa correta? Nossa alternativa correta é a letra B, menos 1/5. E assim, chegamos ao final de mais uma questão. E agora, com essa questão, também encerramos aqui o nosso encontro de hoje. Desejo a você bons estudos e até mais.